Olá, me chamo Fernanda Gobi de Garbim. Sou professora do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, e vou apresentar para vocês o estudo intitulado Análise e Documentação do Processo de Planejamento e Controle da Manutenção em uma Usina Termoelétrica, um estudo de caso. O trabalho foi desenvolvido pela discente Lilian, do curso de Engenharia de Produção, por mim e pelos meus colegas professores do curso, Cláudio e Maurício. A confiabilidade dos equipamentos industriais constitui um fator de extrema relevância para o desempenho e a competitividade de uma indústria, de modo que a manutenção deve ser vista como uma ação estratégica. Para que se usufrua dos benefícios da manutenção, é imprescindível a existência de um departamento de planejamento e programação de manutenção em sua estrutura organizacional. Este departamento é encarregado de coordenar e distribuir os serviços de manutenção por toda a instalação industrial. Reconhecendo a relevância da manutenção industrial, este estudo foi conduzido em uma usina termoelétrica localizada na região sul do país. Trata-se de uma usina térmica a vapor que utiliza carvão mineral como fonte de energia para gerar eletricidade de forma sustentável, fazendo uso de equipamentos de controle de emissões. O objetivo do trabalho é identificar e documentar o processo de planejamento e programação da manutenção em uma usina termoelétrica situada no sul do país. Atualmente, este processo não está documentado e são evidentes as dificuldades relacionadas ao fluxo de informações, o que resulta em retrabalho, atrasos nos serviços de manutenção e, consequentemente, prejuízos para o funcionamento da usina. Assim, com o uso da ferramenta CIPOC, do mapeamento e da modelagem usando a notação BPMN, fez-se a modelagem do processo de planejamento e controle da manutenção. O processo tem início com a solicitação de manutenção por meio de uma nota de avaria no sistema de gerenciamento. A seguir, os analistas do setor de manutenção verificam a demanda e o local em que o serviço de manutenção deve ser realizado. As prioridades são atribuídas conforme a criticidade da ocorrência. As notas são transformadas em ordens de manutenção, as quais podem ser corretivas, preventivas e melhorias de projeto. A seguir, as ordens são distribuídas entre as equipes denominadas elétrica, instrumentação e controle, mecânica, caldeiraria e inspeção. Os supervisores de equipe verificam se o serviço de manutenção irá necessitar de maquinário e materiais, para garantir suas disponibilidades. Após os recursos terem sido providenciados, são realizados os serviços programados. Então, o setor de operação, responsável por realizar os testes dos equipamentos, é acionado pelo responsável de manutenção para averiguar a situação do equipamento no qual o serviço foi realizado. Em caso de aprovação, o serviço tem seu fim e a ordem de manutenção pode ser encerrada, com a realização da análise preliminar de riscos e da permissão de trabalho. Como resultados, foram identificadas oportunidades de melhoria para o processo. Entre elas estão: instruir os colaboradores para o preenchimento das notas de avaria, evitando então erros e retrabalhos quanto à priorização e categorização das ordens de manutenção. Divulgar informações sobre o processo de planejamento e controle da manutenção, deixando todos os envolvidos a par dos trâmites e dos fluxos de informação. E, por fim, incentivar a capacitação nos diferentes serviços de manutenção, ampliando as possibilidades de distribuição das ordens de manutenção.